Olá, meus amigos e amados, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que o Senhor venha fazer um milagre na vida de cada um que vê esse vídeo, que o Senhor, assim como Ele fez na minha vida, Ele também fará na sua. Assim como Ele mudou a minha história, Ele também irá mudar a sua história também. Eu tenho afastado um pouco porque eu estava descansando, né? Eu estava aqui na casa da minha família descansando, repousando, né? Porque por enquanto ainda não está 100% concretizado o transplante. Ainda tenho que repousar um pouco devido a... É como se eu tivesse nascido de novo. É como se fosse um bebê. Eu tenho que tomar ainda algumas vacinas, né? As vacinas desde quando eu nasci, vou ter que tomar as vacinas. Então eu estava repousando, descansando, porque o médico pediu para descansar. Mas agora, quinta-feira, eu estive lá. Ele falou que eu estou bem, graças a Deus. Está tudo conforme o planejado. Mas ainda eu tenho que repousar, né? Então vamos fazer conforme os médicos mandam, né? E tem que obedecer. Não adianta a gente falar assim, eu tô curada, e começar a desobedecer o que os médicos mandam, mas a gente também tem que ter um pouco de prudência, né? Se o Senhor deixou a inteligência, deixou o estudo, deixou a medicina, então a gente tem que obedecer também. É o que eu sempre fiz, desde quando eu comecei a fazer o meu tratamento. Tudo que os médicos pediam para mim fazer, eu fazia. Então, o sucesso do tratamento é esse também. Deus faz o milagre? Faz, mas a gente tem que obedecer. E hoje eu venho falar sobre obediência também. Na palavra, é rapidinho, vai ser muito breve. É uma palavra sobre obediência que está lá em Naamã, em 2 Reis, capítulo 5. Né? Quem foi Naamã? Naamã era um general, era um comandante do exército. E ele estava com lepra, deu lepra nele. E essa lepra, eu imagino que seja o câncer na época de hoje. Porque a lepra, ele fazia ferida no corpo das pessoas, as pessoas ficavam afastadas, né? Não tinha cura a lepra, né? Então, eu imagino que seja o câncer na época de hoje, né? Porque a lepra, o câncer, ele também... só Deus para curar. Tem medicina, tem exames, mas se Deus falar assim, você vai morrer, não adianta, é Deus. Então a lepra era praticamente parecido com isso. As pessoas se afastavam, né? É uma doença solitária, né? Assim como na época de Naamã, né? Então, e ele já estava cansado, né? E um dia tinha uma menina, né, que ele pegou uma menina israelita para cuidar da esposa dele, né? Porque naquela época tinha, né, essas pessoas assim, era muito rica, tinha tipo uma empregada, né, uma pessoa para ajudar. Então tinha uma menina israelita que disse para ele assim: Naamã, tem um profeta lá em Israel que cura, né? Se você quiser ir lá. Aí que ele fez? Ele mandou uma carta pro rei, né? Achando que era o rei. Mandou uma carta pro rei, né? Falou assim: rei, eu preciso ser curado, né? E o rei falou assim: quem sou eu para curar você? Eu não sou Deus. Mas nisso Eliseu ouviu e falou assim: traga ele até mim, esse profeta, né? Então, aí o que aconteceu? Aí ele foi até o profeta Eliseu. E chegando lá, o profeta Eliseu nem atendeu ele. Quem atendeu ele foi o Geazi, mandou o servo de Eliseu. Fala para ele lá, ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o Rio Jordão, gente, naquela época, o Rio Jordão era um rio sujo, era tipo... Não sei se vocês já assistiram aquele rio da Índia, aquele rio Ganges, sabe? Era tudo sujo, depositava toda qualquer coisa de sujeira naquele rio. Então, Naamã falou assim: eu não vou mergulhar naquele rio sujo, tem tanto rio limpo para me mergulhar, vai colocar eu para mergulhar naquele rio sujo, né? Então ele
Ele não queria. Falou assim, nem para me atender, ele me atendeu. Então, Naamã ficou muito irado, né? Não gostou, não. Porque ele era comandante do exército, ele era um homem de posses, né? Um homem renomado. Você acha que ele ia mergulhar num rio sujo? Né? E sendo que o profeta nem foi atender ele. Mas aí no caminho, um dos seus ajudantes lá, dos seus cavaleiros, falou assim, não, Naamã, você vai, é como se ele tivesse pedido uma coisa tão, assim, diferente, mas é uma coisa tão fácil, é só ir lá e mergulhar e pronto. Vai sim. Aí ele convenceu a Naamã a ir naquele rio, dar os 7 mergulhos, né? Então eu falo, gente, quando vocês tiverem algum problema, quando vocês tiverem alguma coisa, vai direto na pessoa certa. Igual Naamã foi direto no rei, e o rei não tinha nada com isso. O rei ainda, né? Vai direto na pessoa certa, vai direto com Deus. É Deus que vai te ajudar. Não precisa ficar contando para as outras pessoas. Olha, Naamã foi lá e falou com um rei que não tinha nada com isso. E ele ainda foi ter mal grosso com Naamã. Falou assim, quem sou eu para curar ele? Eu não sou Deus. Então vai direto na pessoa certa, vai direto com Deus. É Ele que pode te ajudar. E a mesma coisa aconteceu, né? Que ele foi o que ele pegou. E Eliseu mandou ele ir lá no rio. Então, ande com pessoas que te incentivam e chegar mais perto de Deus. Imagina se Naamã tivesse ido embora para casa, ele não tinha sido curado, né? Então ele precisou de pessoas, do ajudante dele, né? Que naquela época ele saiu um bando, né? Saiu bastante gente junto, que era o comandante, mais os ajudantes dele lá, os soldados, né? Então ande com pessoas que te incentivam a andar perto de Deus. Olha para você ver, se esse comandante não tivesse, se esse soldado não tivesse falado assim, vai Naamã, incentivado Naamã, aí no rio, Naamã não tinha sido curado, mas o Naamã falou assim, não, vai. Então ande com pessoas que te incentivam a fazer coisas boas, te incentivam a estar perto de Deus, porque tem pessoas que querem só o mal da gente. Então ande com pessoas que se incentivam e obedeçam. Olha o que Naamã fez, Naamã reclamando, mas ele foi lá nesse rio sujo, que na época era um rio sujo, né, que depositava tudo quanto é lixo lá. Foi naquele rio sujo. Ele mergulhou 7 vezes. Imagina, ele deve ter mergulhado 1 vez e nada, deve ter mergulhado 2 vezes nada, 3 vezes nada, 4 vezes e nada, 5 vezes e nada. Imagina, dentro dele deve ter xingado até, né? Porque comandante deve ser, né? Ele fala assim, que nada, não vai acontecer nada. Mas na 7ª vez que ele mergulhou, aí ele levantou curado. Olha para você ver que bênção. Aí ele começou a olhar na sua pele, viu as manchas sumindo. Olha que glória. E ele saiu louvando e engrandecendo o santo nome do Senhor, porque ele chegou lá e falou, eu fui curado. Né? Ele queria pagar de toda forma, queria dar dinheiro, dar bens para Eliseu, mas Eliseu não quis receber nada. Então, meus irmãos, isso que eu digo para vocês, se humilhe na presença de Deus, se humilhe na presença do Senhor, que o Senhor irá fazer um milagre, assim como fez na minha vida, assim como fez no milagre na vida de Naamã, ele pode fazer na sua vida também. E se humilhe com a pessoa certa, na presença certa, no Deus certo, né? E não ande com pessoas que queiram te colocar para baixo. Ande com pessoas que te levam para Deus, que te levam para frente. Se Naamã tivesse escutado esse servo, olha para você ver, ele não tinha sido curado. Então, irmãos, é isso que nessa manhã que eu deixo para vocês, né? Então, vai na pessoa certa, vai no Deus certo, busque a Deus, não tenha vergonha de se humilhar, se ajoelhe, clame ao nome do Senhor, se rasgue na presença do Senhor, que Deus irá ouvir, que Deus irá fazer um milagre na tua vida, independente que seja
o teu problema. O meu problema foi o câncer. Eu fui curada de um câncer, que os médicos olhavam nos meus exames, lá olhou no meu exame e disse assim, a médica de Passos, ela catou meu exame, olhou, falou assim, Tânia, nós temos que correr, você tem que fazer o transplante. Eu vi no olhar dela que o desespero dela, vamos fazer a biópsia, tem que fazer isso, aquilo. Eu descobri a minha doença em julho, no finalzinho de foi no finalzinho de junho que eu descobri que tinha voltado a minha doença. Quando foi em agosto, eu já estava fazendo a primeira químio, então foi tudo corrido. Toda semana era um exame, então a médica correu, ela olhava assim, Tânia, você tem que fazer o transplante. Então foi tão corrido, e em outubro eu já estava fazendo exame para transplante. Então foi tudo corrido. Então, se eu não tivesse acreditado, não tivesse ouvido, eu olhava naquele exame, a gente olhava e falava assim, não tem mais jeito. Eu praticamente, né? Mas eu acreditava, eu tinha aqui no meu coração, falei, Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio que Deus vai me curar. O Senhor, a promessa do Senhor ainda não foi cumprida na minha história ainda, né? E o Senhor olhava naqueles exames e falava assim, Senhor, eu não tenho essa doença, eu não quero ter essa doença. O Senhor disse da primeira vez que tinha me curado, né? E realmente eu acreditei na cura. Mas a gente acredita na cura, mas a gente tem que fazer com o que o Senhor manda. Igual eu tive que passar todo esse processo, como se diz, eu tive que mergulhar no Rio Jordão, nesse rio sujo, nessas coisas, eu tive que fazer todo o procedimento certinho, porque todo um caminho, ó, tive que fazer os exames, tive que fazer o transplante, tive que fazer as químio, né? Então eu tive que passar todo esse processo, mas o Senhor sempre esteve comigo aonde eu estava, né? Então eu tive que passar tudo por isso, para quê? Para aprender que Deus ainda faz milagre, para aprender que existe um Deus na nossa vida, que comanda a vida da gente, que existe um Deus que cura, um Deus que sara, existe um Deus que cura, porque na palavra aqui, ó, lá em Isaías, eu acho que 53, 54, diz assim, ó, ele levou sobre si todas as dores e as enfermidades. Então, quando Jesus foi na cruz, ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e eu acreditei nisso. Então, irmãos, é isso que eu deixo para vocês nessa manhã, né? Que o Senhor venha abençoar cada dia mais e mais a vida de cada um de vocês, né? E espero que vocês compartilhem esse vídeo. Eu quero que vocês compartilhem, que vocês curtam, né? Que mais e mais pessoas ouvem essa palavra. Amém? Que Deus abençoe e tenha um bom dia ou boa tarde, no seu horário que você vai ver esse vídeo, né? Que amanhã tem mais. Eu vou começar a gravar todo dia agora, tá? Que Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus.